Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de prática trabalhista. Hoje o tema é ação de consignação em pagamento. É uma ação muito peculiar porque ela tem uma finalidade muito específica no processo de trabalho. Ela é utilizada para que o devedor, normalmente o empregador, efetue o pagamento. Mas ele tem alguma restrição para fazer esse pagamento, que seja uma questão de obrigação de pagar e não encontra o devedor, o credor, ou ele até sabe, mas o valor está incerto, então ele vai consignar para se resguardar. Ele poderia pagar, mas tem algum impeditivo que ele não paga, ou que pelo menos ele não se sente seguro de pagar, então a melhor forma, a mais segura forma é por meio de uma ação. Essa ação ela vai ter um procedimento especial próprio previsto no CPC, a gente vai falar sobre isso. Né? Nós vamos aplicar o CPC de forma subsidiária, sim, né, ao processo do trabalho. Essa aplicação é natural, porque nós não temos o 539 do CPC, o texto dele no texto da CLT, então a gente usa subsidiariamente o CPC ao processo do trabalho, isso é natural, isso decorre lá do 769 da CLT. E a dinâmica desse procedimento é muito parecido com qualquer procedimento, né? Vai ter inicial, vai ter defesa, vai ter instrução até a sentença. O caminho do processo é muito parecido, todos os caminhos de processo são muito parecidos, mas tem algumas peculiaridades no processo civil que a gente vai utilizar no processo do trabalho. Vamos lá, então vamos falar sobre o fundamento legal, sobre o conceito, sobre a aplicação, esses pontos essenciais para depois falarmos em relação ao texto efetivo, né, da estrutura da peça e até de um caso concreto. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo da ação de consignação e pagamento, sob o aspecto conceitual, né, aspecto conceitual, por definição, é a ação judicial em que o devedor ou um terceiro pode requerer ao judiciário, com efeito de pagamento, a consignação da quantia, pode ser valor, né, ou da coisa devida. Então, ou é quantia, né, valor, ou é coisa devida. Por isso a ideia da ação de consignação. Né? Vai ser feita a consignação, ou seja, a indicação de um valor ou de um bem para que haja, né, o pagamento dessa circunstância. Certo? Essa é a ideia da ação de consignação em pagamento. Bom, e o fundamento legal? Onde está essa ação no processo civil? Né? Como eu mencionei, nós não temos essa regra no processo do trabalho, nós só temos essa regra no processo civil. Então está lá no 539 e seguintes do Código de Processo Civil, do CPC. Por definição, nós sabemos que é um tipo de procedimento especial. Esse procedimento ele vem entre os artigos 539 e 549 do CPC.
E o legislador nos coloca: então, olha lá. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou do valor devido. Né? Da quantia ou do valor devido. Se a obrigação for uma obrigação em dinheiro, o CPC nos assegura. Então, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, então, numa conta bancária, oficial, onde houver situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa por parte do credor. Então existe um procedimento. Se o valor devido for uma quantia em dinheiro, for uma obrigação em dinheiro, esse valor pode ser depositado em um estabelecimento bancário. E aí vai se dar o prazo de 10 dias para que haja a concretização dessa relação. Bom, como é que funciona a dinâmica desse procedimento, né? Vamos lá. Em relação à petição inicial, o consignante, na petição inicial, vai requerer, primeiro, o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento do pagamento. Também a citação do consignado para levantar o depósito ou oferecer contestação. Então, pelo próprio texto que nós encontramos no Código de Processo Civil, já há indicação que o valor do depósito, a quantia a ser depositada ou a coisa devida, tem que se efetivar no prazo de 5 dias. 5 dias contados do deferimento do depósito. Então, faça a petição inicial, o juiz vai analisar
e a partir do deferimento do depósito, né, da data de deferimento, o prazo máximo para efetivar o depósito é de 5 dias. Vai ser feita a citação do consignado. Normalmente, no processo de trabalho consignado, é o trabalhador, né? Que o consignante é o autor da ação, o empregador, normalmente é o empregador, o contratante, e o consignado, normalmente, falo normalmente porque esse polo pode mudar. Sim, normalmente é essa a ordem, né? Então, a citação do consignado, normalmente o trabalhador, para levantar o depósito ou oferecer contestação. Também, um ponto muito importante que nós temos envolve o 543 do CPC. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias. Se outro prazo não for assinalado pelo juiz, e se não constar da lei ou da relação contratual, ou para aceitar que o devedor o faça, devendo o juiz, ao despachar a petição, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega do bem ou da coisa, né, sob pena de depósito, sob pena de depósito. Essa é a dinâmica que nós encontramos no 543 do CPC. Tá. E a contestação, como é que é, como se dá, né, a dinâmica nesse caso da contestação. Então, vamos lá. A contestação poderá o consignado, então, né, alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida. Então, primeiro ponto que ele pode dizer, olha, não teve nenhuma forma de recusa, de reavaliação da circunstância. Não, não houve. Não há que se falar em mora ou até impeditivo da dinâmica, né, da consignação, porque o credor estava lá esperando receber. Ou ele pode ir para outro extremo falando, não, foi justa a recusa. E explicar por que foi justa a recusa. Ou o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Ou o depósito não é integral.
Essa alegação de falta de completude, né, do valor do depósito, essa, então, alegação, ela é admissível se o consignado indicar o montante que entende devido nessa relação da consignação. Então, se ele indicar qual que é o valor certo, né, o procedimento caminha. Né, o procedimento caminha. Bom, quando na contestação o consignado alegar que o depósito não é integral, é lícito ao consignante completá-lo no prazo de 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão contratual. Se for alegado a insuficiência do depósito, o consignado poderá levantar desde logo. Aqui, falei, tá estranho aqui. Desde logo, a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do consignante, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Então, naquilo que for incontroverso, já deposita, já libera o valor para o credor. Naquilo que ainda houver qualquer controvérsia, aguarda o fim do procedimento, né? A continuidade, na verdade, do procedimento, né? Não necessariamente o fim do procedimento. Então, sendo oferecidas a contestação ou ocorrendo os efeitos da revelia, o juiz julgará procedente o pedido, declarará extinta, melhor dizendo, né, a obrigação e condenará o consignado nas custas e honorários advocatícios, procedendo-se do mesmo modo se o credor receber e der quitação à obrigação. Der quitação à obrigação. Bom, esses são os pontos que nós temos em relação a essa parte inicial, introdutória, teórica. Vamos agora falar, então, sobre a estrutura, né, o roteiro de elaboração dessa peça prático-profissional.
Primeira coisa quando a gente fala então de uma estrutura, né, da peça, em relação ao roteiro de elaboração da peça. Sempre que a gente tem um roteiro de elaboração, primeira coisa, o nome da peça. O nome da peça, ação de consignação e pagamento. Isso serve para qualquer coisa na vida profissional. Esses roteiros de elaboração valem ouro, né? Valem verdadeiro ouro. Eu sei que tem gente que acha até maçante, mas sinceramente faz toda a diferença. Mas, Vitor, onde eu encontro esses roteiros de elaboração? Né? Esses roteiros de elaboração, eles estão todos aqui no meu livro de prática. Eu sempre brinco, né? Quem já assistiu alguma aula minha, depois da edição desse livro, né? O coração não vem junto, tá? O coração foi a Sofia, minha filha mais velha, que colou. Esse é o livro de prática, né? Prática trabalhista. Então, todos esses roteiros tem aqui, né? Quer ver? É que ele vai parecer bem pequenininho, mas a estrutura é exatamente essa. Ó, ver se dá. Por causa do reflexo da luz. Vamos ver, dá. A gente dá um jeito. Assim, né? Aí, ó. Aqui tá o roteiro de elaboração. É assim que funciona. E ao lado já tá o modelo da peça, ó. O problema é a luz mesmo. Isso. Assim. Logo depois já tem. Então, todos esses modelos, todas essas estruturas, meu livro de prática. Tá tudo aqui, tudo aqui. Não é um livro pequeno, mas também não é um livro absurdamente grande, né? Vamos ver. A última edição dele, essa mais atual, que é a sétima, tem 600 páginas. Não é um livro pequeno, mas também não é um livro grande, né? Veja. Essa estrutura, esse roteiro de elaboração, eu sigo a sistemática que eu fui desenvolvendo com o passar dos anos no meu livro. Então, todas as peças prático-profissionais vocês encontram dessa forma, sempre nessa sistemática do roteiro, sempre, sempre, tá? Sempre assim. Bom, toda a estrutura, né, do roteiro de elaboração envolve primeiro o nome da peça, logo em seguida, né, depois do nome da peça, o fundamento legal. Como essa peça está no CPC, é o 539 do CPC, a gente combina com os 769 da CLT por um simples motivo, né? Porque a CLT ela nos dá essa aplicação subsidiária, né, do processo civil ao processo do trabalho por uma garantia legal. Fala, olha, o que você não encontrar aqui na CLT, procura no processo comum que você, encontrando, você pode aplicar subsidiariamente, né? Logo em seguida, quando a gente tem as hipóteses de cabimento, né? Dentre as hipóteses de cabimento, a liberação da obrigação por parte do devedor quando o credor se encontra em lugar incerto
e não sabido, ou quando ele realmente se furta, proceder, né, à conclusão da obrigação, do pagamento, enfim. Então, quando essa circunstância ocorre, né, circunstância essa, sim, limitadora, mas quando ela acontece, nós temos a viabilização da ação de consignação. Bom, além disso, o endereçamento. A ação de consignação é uma ação de competência originária de vara do trabalho. Raríssimas as possibilidades de termos uma situação dessa no Tribunal Regional do Trabalho. Por isso que a gente endereça para a vara do trabalho. Endereçamento para a vara do trabalho tem aquela regra também, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da 3 pontinhos vara do trabalho de tal lugar, né? Tal região. Essa é a estrutura do endereçamento também. Tá? Sempre dessa. Ah, Vitor, mas eu posso fazer o endereçamento ao juízo? Pode sim. Eu não uso esse endereçamento. Eu não uso essa forma de comunicação barra endereçamento. Eu particularmente não gosto. Mas tem gente que gosta, então não tem problema nenhum em usar. Tá? Ah, mas tá errado se eu fizer? Não, gente, eu tô dizendo que pode fazer. Eu uso, tá certo, pode fazer. Tá? É praxe, é comum. Ah, mas tá errado porque o CPC. Não, esquece o CPC. Ah, mas a CLT fala que é ao juízo. Então, ela fala ao juízo. Mas eu me referir de forma abstrata a um juiz sem identificar quem é o juiz, isso não está errado? Tá certo? Eu estou fazendo a menção ao juiz, qualquer um que estiver lá. Esse é o juiz, qual? Qualquer um, juiz da vara do trabalho. Ora, tá certo? Sim. Tá? Nome das partes. Consignante e consignado. Não, o autor é o consignante, normalmente é o empregador, né? O autor da ação de consignação é o empregador e consignado é o empregado normalmente. Não estou falando que isso é uma obrigação, tá? Mas normalmente é isso. O prazo é o prazo do cumprimento da obrigação. Se tiver para incidir em mora, esse é o prazo para entrar, né, com a ação de consignação. E tem custas, Vitor? Então, na ação de consignação, para ajuizar a ação não tem custas, não tem custas, tá? As custas elas são pagas ao final do processo, sempre no processo de trabalho, custas são pagas ao final do processo ou na fase recursal, né? Aí sim, se tiver recurso ou se tiver na fase de execução, aí a gente fala sobre custas. Para ajuizamento da ação não se paga, não se recolhe custas, tá? Procedimento, né? O mesmo de uma petição inicial trabalhista, né? A mesma estrutura para a gente entrar com uma ação trabalhista é a ação de consignação, tá? E aí como é que fica então um modelo? Um modelo hipotético, né? Mas estruturado, assim. Vamos pensar nesse modelo. Lembrando que esse modelo fica envolvendo as aulas, né? Cada aula tem o seu modelo dessas principais aulas, então esses modelos ficam disponíveis lá na área do aluno junto com o material. Né? Esse material fica disponível para vocês. O material da aula, né, fica disponível. Então é só você ir lá e acessar o material e, consequentemente, o modelo da peça. Tá? Bom,
O começo é endereçamento, como a gente já mencionou, então, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, dá 3 pontinhos, vara do trabalho de tal local, 3 pontinhos, região. Né? Esse espaço de 10 linhas é só para aquela questão estrutural, né? Não precisa necessariamente colocar 10, 20, nenhuma linha, né? A gente pula uma linha e já continua fazendo, né? Mas uma questão estética tem que pular algumas linhas, né? Por isso que eu coloco normalmente 10, porque esteticamente, se você for ali no Word, apertar 10 vezes o Enter, esteticamente vai ficar bonitinho, né? Mas não tem nenhuma exigência, não está escrito em nenhuma linha da lei isso. Se você pular uma linha, né, vai dar certo. Bom, consignante inscrito no CNPJ, normalmente a gente classifica ou qualifica, melhor dizendo, com os elementos de uma empresa, porque essa é a ideia, né? Exatamente essa é a ideia. Então, consignante inscrito no CNPJ sob o número, cuja sede se localiza, por seu advogado que esta subscreve, nos termos da procuração anexa, aí a gente sempre faz essa indicação de ser esse o primeiro documento, né? Vem com fundamento no artigo 539 do CPC, concomitantemente com o artigo 769 da CLT, propor ação de consignação em pagamento em face de consignado, aí a gente coloca a qualificação do consignado, nacionalidade, estado civil ou união estável, profissão, data de nascimento, nome da mãe, portador do RG, inscrito no CPF, sob o número tal, número e série da CTPS, número do PIS, endereço, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, né? Então, estruturalmente é assim que fica. Depois, a gente faz a menção ao contrato de trabalho e eu já vou explicar por quê. Quando eu falo do contrato de trabalho, é um ponto muito importante, deixa eu até voltar um pouquinho aqui para mim, porque quando eu falo de contrato de trabalho, eu vou indicar a história do contrato de trabalho do empregado e do empregador. Se é uma ação de consignação proposta pelo empregador em face do empregado, eu tenho que colocar o que os levou a chegar até aquele momento. Por isso eu coloco do contrato de trabalho. O que aconteceu naquele contrato? Né? Vitor, eu posso colocar da história que aconteceu até aqui? Pode, mas isso não é usual, né? Subentende-se quando eu falo assim, ó, do contrato de trabalho, subentende-se que eu estou explicando tudo que aconteceu no contrato de trabalho até aquele momento. Por isso que eu uso a expressão do contrato de trabalho, né? Do contrato de trabalho. Essa é a forma prática que nós temos de fazer isso. Por isso a expressão, né? Do contrato de trabalho. E o que eu coloco, então, no contrato de trabalho? Os elementos mínimos, né? O consignado foi contratado pelo consignante em tal data para exercer a função tal. Cumprir a jornada de tantas horas diárias, de segunda a sexta, sei lá, e vai colocando os elementos, né? Das 8 às 17, com um tanto de intervalo, né? Com uma hora de intervalo, tendo recebido como último salário a quantia de tanto. O consignado deixou, eu coloquei aqui, deixou de comparecer, porque muitas vezes o que acontece, né, na vida é que o cara desaparece, ele some, né? E aí tem a questão da rescisão, né? Seja por justa causa, seja sem justa causa, enfim. Né? Ele pede demissão e desaparece, deixa coisas dele lá, né? Então, o consignado deixou de comparecer à empresa por 30 dias. Quando aparece um elemento desse, tem a questão da falta grave, da justa causa, né?
ainda mais com a expressão, né? Ó, ininterruptos. Como se aduz da análise do instrumento de ponto de folhas e dessa forma na conduta descrita no artigo 482, a linha I da CLT, que é a questão da consequente justa causa, né? Bom, se for um caso de justa causa, já é direto, só comprova a justa causa e vai direto. Se não for, se for realmente um cara que só desapareceu, o empregador quer pagar ou mandou embora e o cara não voltou para assinar os documentos de quitação, enfim, tem que falar das verbas rescisórias. Né? Tem que falar das verbas rescisórias. Ocorre, excelência, que mesmo após duas tentativas de notificação realizadas por meio de telegrama com aviso de recebimento, o consignado não compareceu à empresa consignante, impossibilitando-a, assim, de proceder ao pagamento das verbas rescisórias. Pode ser que ele realmente tenha pedido demissão e foi embora, não recebeu nada. Tem várias possibilidades. Fato é que não tem como terminar o cumprimento dessa obrigação. Né? Não tem como terminar o cumprimento dessa obrigação. Bom, o consignante propõe a presente ação de consignação para não incidir em mora, bem como evitar a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Lembra? O prazo para pagamento das verbas rescisórias está no 477, parágrafo 6º, né? Lembrando daquela questão do cumprimento ou não do aviso prévio, que se manteve, né? Independentemente de cumprir ou não o aviso prévio, o pagamento é em 10 dias após o término do contrato de trabalho. 10 dias após o término do contrato de trabalho. Tá? Quando a gente conta prazo trabalhista, 10 dias são sempre 10 dias corridos. Tá? A gente não conta prazos em dias úteis. Mas quando o prazo envolve prazo processual, aí sim os prazos são contados em dias úteis. Como aqui é um prazo de dia corrido, né, um prazo. Por isso a gente não leva em consideração essa circunstância, tá? Bom, aí a gente já vai para o pedido. Tá? Requer o consignante que se digne Vossa Excelência a determinar a notificação do consignado para que compareça à audiência e apresente defesa nos termos do artigo 844 847 da CLT, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia e confissão, de acordo com a súmula 74 do TST, 74 do TST. Requer-se também a procedência da presente ação mediante o pagamento
ou a efetividade do depósito judicial das verbas rescisórias no valor de tanto, né, e soma todo o valor, declarando-se cumpridas as obrigações devidas depois. É sempre importante também mencionar a questão da multa, né, do 477. Bom, depois a gente já vai falar sobre as provas. Lembra, protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do consignado, que fica desde já requerido sob pena de sofrer os efeitos da confissão fundada em novos documentos, oitiva de testemunhas e todas as demais que se fizerem necessárias, né, para a conclusão do processo. Né. Valor da causa, dá-se a presente causa o valor de tanto, né, importantíssimo ter. E aí o fechamento, aquele fechamento clássico, né. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado. Né. Essa é a estrutura que nós temos. De uma ação de consignação em pagamento. Né? Essa é a estrutura. Bom, agora vamos, a partir desse conceito, imaginar um caso, né, para trabalharmos essa questão. Então, olha lá. Sociedade empresária, Brígida, Modas, Limitada, estabelecida, né, com sede em Niterói, dedica-se à confecção de roupas femininas. Patrícia foi contratada no dia 7 de janeiro de 2019 para exercer a função de costureira, também diante a dificuldade que passa o empregado, decidiu reduzir seu quadro de funcionários, concedendo a Patrícia o devido aviso prévio no dia 10/10/2019, de forma indenizada. Patrícia tentou reverter
a dispensa, alegando ser mãe de gêmeos de 2 anos. Também não só motivado por uma possível crise, a sociedade manteve a extinção do contrato de trabalho. Aí, no dia 15/10/2012, a empresa programou para realizar o pagamento das verbas rescisórias devidas aos seus no caso, né, dele, os objetos pessoais desse trabalhador, bem como a entrega dos documentos para o requerimento de outros direitos. No próprio legal de trabalho, contudo, a sociedade empresária entrou em contato com seu ex-empregado para informar que não possuía em caixa o dinheiro suficiente para realizar a quitação do débito. Então, apenas anotou a dispensa na carteira de trabalho e previdência social e pediu prazo de 45 dias para o pagamento e retirada dos pertences. No dia marcado, mesmo após inúmeras tentativas de comunicação por parte da empresa, a Patrícia não compareceu para a rescisão. No armário anteriormente usado por Patrícia estavam objetos como um quadro de foto da família, relógio de prata, sapato de salto e materiais pessoais para confecção de peças. Diante disso, a sociedade empresária procura você para
na condição de advogado ou advogada, adotar as medidas judiciais cabíveis para a espécie indicada. Vamos entender então essa circunstância toda. Primeira coisa, olha só. Esse é o nome da sociedade empresária, que ficava em Niterói. Então, o endereçamento dessa ação vai ser Niterói necessariamente, né? Esse é o nome. Então, numa ação de consignação, essa é a consignante, essa é a consignada. O período da prestação de serviços está aqui indicado, né? Foi contratado no dia 5 de 1 de 2019 até o dia 15 de 10 de 2019, né? Quando houve a rescisão do contrato de trabalho. Tem um dado importante aqui, ó, 45 dias já incidiu em mora. Então tem que confessar que está em mora, já deveria ter pago antes, tá? Tem que confessar que está em mora. Deixou coisas no armário, né? Então tem que pedir para entregar essas coisas no armário. E como ela trabalhou esse tempo todo, tem várias verbas que a gente tem que pensar aqui, né? Mas essencialmente, quais verbas a gente fala sempre? Trabalhou esse período, tem férias. Como a relação contratual acabou, ela não recebeu nada, tem saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, considerando a data da contratação, ela foi contratada no começo, não é? Aqui, no dia 5 de janeiro. Então, vai dar o período correto. Trabalhou menos de um ano, do dia 5 de janeiro até o dia 15 de outubro, não vai dar 15 dias aqui, né? Porque foi do 5 ao 15, mas vão ter os 10 meses. Então, vai ter direito a 10 dozeavos, mais a projeção do aviso prévio, por isso 11 dozeavos, né? De férias proporcionais, de 13º proporcional, o saldo de salário, né? Saldo de salário, importantíssimo. Desses 15 dias, né? Desses 15 dias, ou melhor, de 10 dias, né? O aviso prévio foi no dia 10 aqui. Saldo de salário de 10 dias, projeção de um mês de aviso prévio, né? Porque tem esse direito, ela foi mandada embora, né? E falar da mora, né? Está em mora por 45 dias. Ah, e como não pagou as verbas no prazo, tem que pagar também a multa do artigo 477 da CLT, né? Porque lembra, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias após o término do contrato, né? Como o contrato terminou, como o pagamento vai acontecer mais de 45 dias após, ainda que a gente considere a projeção de 30 dias de aviso prévio, mais 10 dias daria 40. Então está em atraso de qualquer forma e, consequentemente, pelo atraso, tem direito de receber mais um valor de salário, é a multa do 477. Então, nesse caso, endereça para Niterói, não tem indicação de número de processo, porque é uma inicial, qualifica as partes, consignante e consignado, né? A empresa consignante, Patrícia consignado, vai requerer, né, consignação. No final do contrato, conta essa historinha do contrato de trabalho, das verbas rescisórias, descreve todas as verbas rescisórias, da consignação, coloca lá o valor que tem que consignar e os bens que tem que entregar, que ficaram lá no armário dela. Depois disso tudo, a gente coloca a questão das provas, o pedido de notificação com o pedido da consignação, do valor,
A questão da multa, né, indica a multa do 477 pela mora, pelo atraso, tem que pagar mais um salário, pagamento das verbas rescisórias, e aí a gente já caminha para o fechamento. Faz o pedido, né, repetindo, naquela mesma dinâmica de petição inicial, a gente coloca o pedido para o pagamento das seguintes verbas, né, fecha com as provas a serem produzidas, a notificação, né, do consignado e, importantíssimo, a entrega dos valores. E aí, abaixo disso tudo, o valor atribuído à causa e o fechamento, termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Essa é a estrutura essencial que a gente tem em uma ação de consignação em pagamento, tá? Essa é a estrutura que a gente desenvolve. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá certo? Manda mensagem. Agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado por esse momento que a gente teve. O material vai ficar disponível para vocês. Qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.